O que acontecia no mundo por volta de 1000 a.C.? Se ficou interessado, vem com a gente, porque a história antiga tem muita história para contar. Oi gente, meu nome é Ana Beatriz, eu sou historiadora e esse é o canal Cool História. E o vídeo de hoje é mega especial porque é a comemoração dos 1000 inscritos aqui do canal. Sua presença aqui é muito importante e eu fico feliz com cada comentário e curtida que você deixa nos vídeos, com o feedback e a repercussão que o canal tem ganhado e também com a nossa interação pelo Instagram aqui do canal. Se você não conhece, eu queria te convidar a conhecer, é @coolhistoria. Recentemente a gente chegou à marca lá de 1000 seguidores também, então aproveite e acompanhe o nosso conteúdo por lá. E se chegamos a 1000 inscritos é graças a você que tem acompanhado e gostado do conteúdo, então fica aí o meu muito obrigada e nos ajude a continuar divulgando para que os vídeos possam chegar para mais pessoas, então compartilhe o canal com um amigo, curte esse vídeo e deixe o seu comentário aí embaixo também. E como você já viu no título e na abertura desse vídeo, o tema de hoje é como a gente chegou a 1000 inscritos aqui no canal, falar sobre o ano 1000 a.C. Então, o que estava acontecendo no mundo nesse período? Começando então no Mediterrâneo Antigo, a gente precisa destacar primeiro aí o ano de 1200 a.C., que foi um ponto de virada na história do Mediterrâneo. Não existe um consenso sobre as causas, mas as grandes organizações que controlavam a sociedade, a economia e as redes de troca sofreram um forte abalo. Houve o declínio de algumas civilizações e foi um período onde as trocas e a vida acabou se tornando mais local. Isso foi uma ruptura, inclusive, nos próprios documentos escritos e nos vestígios materiais. Mas o espaço mediterrâneo conheceu entre o século 10 a.C. e o século 5 d.C. um grande processo de integração, de mar aberto, de incremento nas navegações, e sobre isso a gente já comentou na resenha do livro História Antiga, do professor doutor Norberto Guarinello, que a gente tem aqui no canal e eu vou deixar nos cards. Inclusive eu vou deixar ao longo desse vídeo vários vídeos linkados também nos cards, que tem a ver com o período do ano 1000 a.C. e com as civilizações aí relacionadas. É interessante destacar que esse processo de interconexão promoveu não só um aumento da produção e da população, mas também uma concentração de riqueza e poder. E sobre isso existe um enterramento interessante descrito no livro História Antiga, que se localizava na ilha de Eubeia, ao lado da Grécia continental. É nas sepulturas dessas elites que apresentam as grandes realizações do artesanato oriental, juntamente com armas de ferro. No sítio arqueológico de Lefkand, um homem com seus armamentos e cavalos e uma mulher com seus ornamentos foram enterrados com grande pompa no século 10 a.C. Nessas muitas comunidades com suas grandes diferenças, o controle da terra parece ter relacionado com o domínio dos contatos pelo mar e com a posse de armas de ferro. A posse de cavalos, por outro lado, seja na guerra ou na paz, era um símbolo de prestígio social, como seguiria sendo por séculos. Pensando no intercâmbio e a circulação de técnicas, ideias, homens, crenças, consumo e produção de vinho, azeite e recipientes como as ânforas, destacamos o florescer da cultura fenícia que tem a sua diáspora no período destacado nesse vídeo. É possível então perceber sinais de vitalidade com consequências em todo o espaço do Mediterrâneo. E uma novidade tecnológica fundamental nesse período foi o processo de aprimoramento e difusão da produção do ferro. Nesta região, a produção e o aperfeiçoamento do manejo com ferro foi feita pelos hititas. Os hebreus experimentaram a consolidação com o reinado de Davi, que se torna o ideário de rei. Foi um período de grande expansão marcado pela conquista de Jerusalém e o seu estabelecimento como capital, conseguindo dominar em parte com as brigas identitárias. Enquanto tudo isso acontecia, os povos persas migravam da Ásia Central para o Planalto Iraniano, o que geraria séculos depois o Império Persa. Na região da Mesopotâmia, o Império Assírio era a grande potência que rivalizava com a Babilônia. Na Babilônia, data deste período as primeiras compilações do importante Mu-Apim, que é um compêndio com diversos aspectos de conhecimentos de astronomia da Babilônia.
listando 66 estrelas e constelações, era baseado em observações precisas e fornecia dados de nascimento, poente e data de culminações que eram utilizados na previsão de fenômenos, formulação de calendários, no auxílio à agricultura e ajuda a mapear a estrutura básica do conhecimento das estrelas da Babilônia. Na África, o Egito já era conhecido como muito desenvolvido, já tinha conhecimentos profundos aí, por exemplo, na área da medicina, já existiam as grandes construções que a gente conhece hoje, e nesse período eles já estavam em processo de declínio, que apontavam aí as posteriores conquistas pelos gregos e romanos. Com o crescimento político e econômico dos sacerdotes de Amon-Ra em Tebas, minou-se a autoridade faraônica. Assim, em torno do ano 1000 a.C., o estabelecimento de principados líbios no delta, a partir da 21ª dinastia, dividiu o reino ao meio, o Alto Egito sob a autoridade do sumo sacerdote de Amon-Ra e o Baixo Egito sob o controle das dinastias líbias em Tânis. E você que chegou até aqui, já é inscrito no canal? Se não, tá esperando o quê? Clica nesse botão aí embaixo e se inscreve, porque nós chegamos a 1000 inscritos, mas a próxima meta é 2000, e cá entre nós o período ali próximo a 2000 a.C. é um tanto quanto interessante. Já na região meridional da Ásia, várias entidades políticas arianas começaram a se despontar na região do Vale do Ganges e Yamuna. Nesse período já estava sendo composto o mais antigo dos Vedas, o Rig Veda, uma antiga coleção indiana de hinos em sânscrito védico. Como apresenta o professor doutor Emiliano Anzer no livro História da Ásia, o Rig é a mais completa e valiosa fonte histórica que temos sobre a sociedade ariana. Os primeiros livros do Rig tratam mais de assuntos filosóficos e sagrados, além de ordenamentos sociais e familiares. Os livros posteriores do épico de Rig têm como assuntos a política e a guerra ao abordar os confrontos entre arianos e povos do Vale do Rio Ganges. Na Ásia Oriental, a região da China Antiga por volta do ano 1000 a.C. era dominada pela dinastia Zhou e governada pelo rei Kang. Destaca-se também como a mais antiga data de compilação de alguns escritos do Livro das Canções ou Clássico da Poesia, que é a mais antiga coleção existente de músicas e poemas chineses, compondo um dos textos que integram um conjunto conhecido como 5 clássicos. No Japão, o período do século X a.C. foi marcado pelo declínio do período Jomon, a primeira cultura do arquipélago japonês. Muitos elementos da cultura japonesa datam desse período e refletem um processo migratório. Entre esses elementos estão a religião shintoísta, os costumes de casamento, estilos arquitetônicos e desenvolvimentos tecnológicos, tais como a laca, têxteis, arcos laminados, metalurgia e produção de vidro. Na Oceania, os primeiros grupos humanos chegavam nas ilhas da Melanésia. Na América do Sul, o destaque do período vai para a civilização Chavin, que se localizava na região andina, litoral de onde hoje é o Peru. É uma civilização pré-incaica que é considerada a mais antiga da América do Sul e que é muito conhecida pelas suas tradições religiosas. Já na Mesoamérica, a civilização Olmeca atinge o seu apogeu. Essa civilização se desenvolveu grandemente pelo domínio de técnicas agrícolas avançadas, com o uso de sistemas de aquedutos e canalização de água. Um dos principais assentamentos urbanos ficava na cidade de São Lourenço, onde foram encontrados diversos artefatos muito elaborados, a exemplo da existência de um grande templo repleto de cabeças esculpidas em pedra basalto. Enquanto isso, no Brasil, o destaque é para os povos sambaquis, principalmente no litoral do sul e sudeste do país. Eram grupos de caçadores e coletores responsáveis por aquelas formações construídas principalmente por concha de moluscos e restos alimentares que foram formadas ao longo de milhares de anos. Como diz o lema do nosso canal, a história antiga tem muita história para contar, e a nossa missão é conhecer um pouco dessa história, sempre amparados nas pesquisas e estudos recentes, para uma divulgação científica de qualidade. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, comemore com a gente os 1000 inscritos deixando o seu like nesse vídeo, e até a próxima. Tchau, tchau!